Sejam bem-vindos ao especial de Halloween do canal. Eu sei. Vocês provavelmente estariam esperando que eu falasse de Dragon Ball The Others ou algo do tipo, mas a verdade é que tantos canais já falaram disso que eu sinto que não tenho mais absolutamente nada a acrescentar. Além de que esse canal não é só de Dragon Ball, apesar de que muitos ainda não sabem disso. Se tratando de Halloween no canal, eu nunca postei lá muitos vídeos temáticos, seja por falta de criatividade na época ou mesmo de tempo. Em relação a essa data, eu acho que postei apenas 2 vídeos, sendo eles o primeiro episódio do Doom Anomaly, que eu privei porque aquele vídeo era muito ruim, e eu já rebotei a série de qualquer forma, mais episódios em breve, e uma lista com mods de terror de Doom, ainda nos tempos que o meu OC era o Doomguy, que aliás esse é um vídeo que você deve assistir. De qualquer forma, esse ano eu tava pensando no que eu poderia trazer pra cá que tivesse a ver com o terror, mas que ao mesmo tempo não fosse nada que eu precisasse perder horas e horas fazendo pesquisa e editando só pra não conseguir lançar na data correta. Foi então que, vasculhando algumas pastas do meu PC, eu me deparei com algo que eu tinha feito download há meses, mas que eu nunca havia encostado de fato, e foi nesse momento que eu pensei, se os vídeos onde analiso o mangá de Dragon Ball estão dando certo, o que aconteceria se eu analisasse um mangá de terror? Se tem uma coisa nesse mundo que eu gosto tanto quanto Dragon Ball e Doom, é Resident Evil. Desde criança eu jogava desde os clássicos naqueles emuladores extremamente antigos de PlayStation 1, até o R4 e o Code Verônica no Play 2, e mais tarde o R5 e o R6 no meu Play 3. Essa franquia já teve lá seus altos e baixos nos jogos, mas ela até que conseguiu manter um padrão de qualidade estável apesar dos seus deslizes aqui e ali. Entretanto, fora dos jogos, nós não podemos falar o mesmo definitivamente. Tá, pra ser justo, nem tudo fora dos jogos de Resident Evil é ruim. Os livros da C.G. Perry são muito bons, alguns filmes em CG da franquia também são bons, e também tem os mangás japoneses, que eu dei uma lida rápida e admito ter gostado. Mas é óbvio que nem todos são flores, pois nós temos a franquia duvidosa feita pelo Paul W.S. Anderson, aquela desgraça feita pela Netflix protagonizada pelo Blade, o reboot nos cinemas e etc. O fã de Resident Evil realmente não tem paz quando quer algo bom fora dos jogos, mas tem algo que muitos desconhecem, que em certa medida é quase uma lost media, que são os mangás chineses de Resident Evil. Sim, isso existe. Eles começaram a ser publicados em Hong Kong e Taiwan no final dos anos 90 e até o começo dos anos 2000, pela Team Publishing Co., Yulan Group e Taiyangse Publishing. Essas editoras já nem devem existir mais, e eu confesso que também não faço ideia como conseguiram direito sobre a franquia. Isso se realmente conseguiram, já que anos atrás a publicação de material feito por fãs ou estúdios independentes não era lá muito difícil mesmo sendo ilegal. Exemplo disso foram os episódios perdidos de Doom, cujo meu amigo Quimérico já cobriu no canal dele, e X-Men Ravages of Apocalypse, um mod de Quake que eu pretendo falar no canal em breve. Esses mangás adaptam as histórias do Resident Evil 0, 2, 3 e Code Verônica. Só não sei porque eles simplesmente pularam a história do 1, ou se esse mangá existe e hoje está perdido. Falando em perdido, hoje em dia é meio difícil de encontrar esses caras pra ler que estejam em boa qualidade, ou com uma tradução decente pra alguma língua que eu consiga entender. Afinal, isso foi uma coleção de quadrinhos lançados dentro de um país governado pelos vermelhos, então por razões óbvias a disponibilidade dessas coisas é limitada. Felizmente, os mangás do 0 e do 2 foram traduzidos e publicados pelo pessoal da Project Umbrella em parceria com a Lunar Indie Studios. O 3 está disponível na Comic Cake com uma tradução que ninguém sabe quem fez, e eu achei uma versão traduzida em PTBR do Code Verônica, ao vasculhar algumas conversas antigas que eu tive com o youtuber Alertemos anos atrás no Facebook. Saudades, Antônio. Mas para esse vídeo eu irei analisar somente o mangá do Resident Evil 0. E eu já adianto, essa droga faz parecer o mangá do Tablos parecer uma obra de arte. Só um adendo importante antes de começarmos. Apesar do meu contato com Resident Evil 0 ter sido bem limitado durante minha vida, já que eu só joguei ele um pouco no meu PlayStation 3 e mais um pouco no emulador de GameCube somente para fazer esse vídeo, eu conheço a história do game o suficiente para apontar as várias bizarrices que vamos encontrar. Tendo dito tudo isso, não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar e fazer uma doação, seja pela chave Pix ou pelo Valeu Demais. Em breve irei ver como posso ativar o Seja Membro para vocês. Agora sim, vamos pro vídeo. A primeira página já começa da maneira mais edgy possível, com uma narração de um personagem que disse que odeia o mundo desde que os pais dele foram dessa para uma melhor, e desde que todos sempre se referiram a ele como amaldiçoado. Aí ele continua dizendo como todos estavam fadados a se afastar dele e o deixar completamente sozinho. Até que um dia, quando ele gratuitamente estava perdido na floresta, ele encontrou uma menina que segurava um coelho branco que estava sendo atacada por um cão maligno, e ele salva ela com um soco que mais parece um tiro. O moleque com certeza é adepto do Shape. Aí você tá demonstrando a essência. Depois de ser salvo, o garoto leva essa menina até esse lugar que o narrador insiste em dizer que é um castelo, mas pra mim isso é claramente uma mansão.
Ou talvez eu apenas não tenha visto muitos castelos na minha vida, vai saber. Aí no final o garoto é acolhido pela família ricaça dessa menina, e um dia, enquanto brincava de bola no meio da noite, a bola dele acaba caindo numa espécie de porão secreto de uma área cujo acesso era proibido. O que me faz levantar o questionamento: se a parada era tão secreta assim, por que não tem o raio de uma cerca em volta ou placa de aviso para afastar possíveis intrusos? O cemitério ali atrás parecia ser um aviso bom o suficiente? Se for, falharam, pois ainda tem gente que faz de tudo num lugar onde se deveria ter respeito pelos que já se foram. Lugar tão secreto que tá completamente escancarado pra qualquer transeunte descer, né? Bom, o garoto vai atrás da bola, num lugar esquisito, até que se depara com a coisa mais assustadora de todos os tempos. Um caixão suspenso no ar por correntes. Tudo bem, eu sei que dentro desse caixão tem o Crimson Head por causa do Resident Evil Remake, mas ainda assim, não deixa de ser meio engraçado pensar que o moleque se cagou de medo por causa de um caixão preso no teto. Avançamos um pouco e vemos que alguém mandou uma carta para os Stars, informando sobre churrascamentos bizarros nas montanhas Arklay. É toda aquela trama que a gente já sabe. O pessoal vai investigar, se lasca e começa o jogo. Pelo menos, deveria ser assim. Vamos recapitular um pouquinho. No começo do Resident Evil 0, a gente vê o time Bravo chegando nas montanhas Arklay pra investigar as paradas. Mas o helicóptero deles dá pau, aí eles têm que fazer um pouso forçado na floresta, descobrem que tem um suposto maníaco à solta, e a Rebecca encontra o trem da Umbrella pra investigar, enfim. Mas aqui, bem, o suposto trem da Umbrella ainda tá a 1000 pela floresta, e o helicóptero dos caras tá perseguindo ele a 1000 também, dando ordens explícitas pro maquinista parar imediatamente. Mas peraí, né, paizão? Se a missão de vocês é investigar churrascamentos bizarros, pra que cargas d'água vocês querem parar um trem que teoricamente estaria só de passagem? Tá certo que eles falam que o trem tá passando por uma área restrita, só que isso também não faz nenhum sentido. Porque onde diabos os Stars fizeram alguma marcação pra dizer que um lugar que tem trilhos que dão pra floresta é uma área restrita? Mas isso não é nem o pior, porque quando vamos ver dentro do helicóptero... olha essa caralha. Um helicóptero cujos únicos assentos são pro piloto e copiloto, fazendo com que o resto dos passageiros tenham que se sentar no chão e sem mesmo um cinto de segurança. Eles devem ser algum tipo de super soldado a serviço da polícia, porque apesar de eu não ter medo de voar, é seguro afirmar que ficar num helicóptero que se move freneticamente para perseguir um trem em alta velocidade sem cinto de segurança deve ser o suficiente para eliminar pessoas com problemas de ansiedade crônica. Pois bem, a Rebecca é mandada para auxiliar o Kenneth e o Richard para invadir um trem em movimento. Pois é, os caras vão mandar uma estagiária de 16 anos para invadir um trem em alta velocidade. Maravilhoso. Depois de andarem um pouco pelos vagões e se darem conta de que a maioria deles estava completamente vazio, a Rebecca acaba entrando em um vagão mais atrás e imediatamente se depara com esses tanques aí cheios de alguma coisa esquisita. Mas agora presta atenção. Olha o nível de dedução dessa criatura. Ela se aproxima de um dos tanques, vê uma única letra U nele, tira do rabo que o U é de Umbrella e simplesmente associa ela com os churrascamentos bizarros sem mais nem menos. Esse vai ser um vídeo daqueles, haja paciência. Olha, pra quem jogou o jogo sabe que ela obviamente não está errada nessa afirmação, mas vamos lembrar pelo que essa menina teve que passar pra descobrir isso. Enquanto aqui ela só mata o mistério em 5 segundos. Essa menina não tinha que ser uma mera enfermeira. Ela tinha que estar num cargo elevado como secretária de inteligência por conseguir solucionar crimes contra a humanidade apenas com um simples olhar. Mas voltando pra dupla de imbecis, eles entram num vagão cheio de senhores de terno, com sorrisos bizarros escondendo armas de fogo em suas costas. Claro que eles iam sair na bala. Mas é também em um vagão minúsculo que somos apresentados a esse monte de prisioneiro que obviamente só estão aí pra gente aumentar a contagem de corpos. Mas o mais relevante deles é o Billy Cohen, que diferente do jogo não escapou de uma viatura após sofrer um acidente. E é durante a confusão que eles conseguem a oportunidade perfeita para escaparem do vagão, atacarem os guardas e roubarem as armas. Aí durante a fuga eles chegam ao mesmo vagão onde a Rebecca estava e simplesmente de graça, esse tal de Tom simplesmente mete um socão na barriga da menina. Durante a fuga, praticamente todos os prisioneiros são simplesmente mandados pra dormir com os peixes pelos guardas. O único que sobra é o Billy, e ele vê o Tom dando esse sorriso extremamente esquisito antes de se explodir com uma granada. Adeus, Tom, sempre te lembrarei como o amigo inútil do Billy desse mangá esquisito. Claro que esse ato kamikaze teria consequências, pois a parada que tava nos tanques vaza e acaba entrando nos cadáveres, transformando eles em zumbis. Fora isso, a gente vê que o helicóptero dos Stars simplesmente caiu. Como caiu? Não sei, só sei que caiu. Aí a gente corta pra um cientista estranho, que claramente é o menino do começo se lamentando porque a sua amada de infância virou Pera, aquela menina é a Lisa Trevor? Aí a gente vê esses cientistas fazendo um tipo de Battle Royale de armas biológicas, pois a gente vê o T-001 lutando contra Hunters e Quimeras. O Tyrant acaba ganhando, mas tenta quebrar o vidro da sala e... eu preciso falar.
Eles falam que esse vidro aí é o mesmo usado na aviação e quase não conseguiu parar um soco do bicho. E o cientista leva isso bem na cara e ele nem pisca. Irmão, se fosse eu, só com a onda de impacto eu já estaria em Nárnia. Mas se liga agora. Depois que esse Tyrant fracassa, o cientista todo musculoso aí fica no ódio e manda o seguinte xingamento: seus puxadores de lápis flácidos fudidos! Mano, mas que raio de xingamento é esse, velho? Isso é nível do Tablos usar a palavra Nenasa no F-Origins. Te vas al pozo, Nenasa. O que isso deveria significar, velho? Que merda! Bom, o cientista manda esses panacas aí continuarem com os testes. Aí o que sobrou do time bravo invade a mansão... castelo. Mas aí a gente volta de novo pro trem e vê que a Rebecca e o Billy têm que lidar não apenas com zumbis, mas também ratos zumbis e esse escorpião, que é um boss que tá no jogo. Esse foi o primeiro capítulo. E vou falar de uma vez. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Esse capítulo começa imediatamente logo após o anterior, onde vemos Rebecca e Billy tendo que lidar com os ratos e o escorpião. E essa também é a oportunidade que eu tenho de falar de algo que tava me contendo pra falar desde o primeiro capítulo. Acho que alguns de vocês devem ter notado que pelas páginas tem esses quadrados. E se eu disser que pra vocês que isso é a narração mais intrusiva que eu já vi? Sabem por quê? Porque esses quadrinhos simplesmente descrevem em detalhes tudo aquilo que qualquer um com mais de 2 neurônios na cabeça consegue assimilar apenas olhando as imagens e lendo os diálogos. Olha aqui, por exemplo. O Billy sacou a pistola dele e atirou contra o bicho. Se você viu a cena, você entendeu perfeitamente o que tá acontecendo. Mas aí você vê a narração e ela tá descrevendo exatamente o que você acabou de ver. E isso é pelo resto do mangá inteiro. Mas pulando toda essa bullshit, a dupla dinâmica consegue queimar o bicho e sair do vagão. Entretanto, não é o suficiente para que fossem salvos, já que o bicho destrói o vagão onde estava e começa a os atacar, assassinando completamente a perspectiva em cena, dificultando o leitor de saber o tamanho exato da criatura em relação aos personagens. Mas isso não é nem o pior, pois o energúmeno do Billy, na tentativa de matar o escorpião, faz o quê? Exatamente, atirar num cilindro de gás que está a centímetros dele. Burro, burro, burro. Incompetente. Ele ainda tem a coragem de reclamar que a pistola dele tá sem bala, sendo que ele deveria agradecer que havia acabado de ser salvo da própria estupidez. Mas não adianta muita coisa, porque né? A imbecil número 2 atira no cilindro quando ainda estava no ar e causa a explosão mais inconsistente da história, pois o bagulho pareceu mais um tracker de São João, pois além dele ter apenas separado os vagões, não causou danos nem a Rebecca nem ao Billy, muito menos na estrutura do trem, conseguindo a proeza de apenas os livrarem do escorpião. Mas esse também é o momento em que seu pai entra na sala e fala: mas que mentirada! Pois segundos antes da Rebecca se esborrachar no chão, ela é salva pelo Billy quando ele consegue a proeza de prender uma algema que tá nela, ao invés de simplesmente agarrar pelo braço. Eles acabam indo pro vagão onde tinha um quarto e ela começa a tratar das feridas do Billy, porque parece que só agora lembraram que essa menina é só uma enfermeira de 16 anos. Aí a gente descobre, quase off-câmera, que a galera que entrou no castelo morreu, sem mais nem menos para os monstros. Mas aí o Billy simplesmente do nada começa a ter um ataque nervoso de TEPT, alucinando que ainda estava em seu serviço como militar e quase elimina a menina. Mas claro que podemos interpretar isso de outra forma. ¡Ah, Kakaroto! ¡Tablos está controlando mi mente! Os zumbis invadem o vagão e eles tentam escapar. Até que, encurralado, o Billy tira uma espécie de bala esquisita da algema e está prestes a fazer esta atingir seu coração. A Rebecca pensa que o coitado apenas quis se auto-churrascar para evitar o sofrimento de ser devorado vivo. Ela então encontra um dos companheiros de equipe, que é rapidamente eliminado por Hunter, e o último quadro desse capítulo é esse Billy aí. Mi esencia está en el límite, gracias al general Tablos. Tá na hora do flashback. Vemos então o passado do Billy, onde ele era um veterano de guerra que acabou fazendo muita merda e por isso acabou sendo preso. Aí ele cravou a palavra mãe no próprio braço com uma faca. Agora tá explicado porque ele tentou atirar no cilindro estando perto dele. Ele realmente não bate bem da cabeça. Acho que esse deve ser o motivo para que esse major aí achasse de bom tom entregar a ele uma bala que, quando disparada contra o próprio coração, lhe concede capacidades sobre-humanas. Mas cara, olha o tamanho da bala nesse quadro, velho. Isso jamais deveria caber numa Desert Eagle. A inconsistência desse traço tá pior que a do Tablos. Mas é depois dele virar esse Super Saiyajin aí, ele destrói os zumbis no braço e depois ele simplesmente ganha uma aura absurda. Destrói o teto do vagão como se fosse...
Como se fosse consumido pela essência e parte pra cima do Hunter, iniciando uma batalha mortal pela sobrevivência. Mas o que me surpreende aqui não é nem o cara ter despertado a manipulação de Ki, mas sim um Hunter que sabe artes marciais. E vocês aí reclamando do fato do Chris Redfield socar pedras, pois aqui eles não tiveram vergonha de transformar Resident Evil num Battle Shonen. A coitada da Rebecca parece completamente fora de lugar, já que enquanto ela tenta matar o Hunter com um sinalizador, o Billy simplesmente para um trem em alta velocidade no braço. Mas apesar desse caos, o Hunter continua tá o quê? Tá vivaço. Aí do nada temos um flashback da Rebecca com a família dela quando era criança, onde eles estavam acampando em uma floresta. Aí toparam com uma planta mutante gigantesca que transformou a irmã mais nova da Rebecca em zumbi. Isso foi uma tragédia na família... eu não ligo. Voltamos pro presente e o Billy mais uma vez demonstra seus poderes destruindo Hunter, que estava prestes a jantar a Rebecca. Cortamos pro castelo e vemos que o time Bravo continua passando por maus lençóis dentro do castelo. Até que o cientista bombado de antes surge junto desse cenobita aí, tentando fazer a Lisa Trevor se lembrar de quem era, com esse discurso emocional de vilão extremamente expositivo, mas que no fim o faz parecer só um cientista louco de filme antigo. A race of atomic supermen which will conquer the world. Então ele diz que pode fazer a Lisa voltar ao normal, ela só precisa dizer onde o Rei Zumbi está. Rei Zumbi, Rei Zumbi. Sinceramente, isso é estapafúrdio demais até pra Resident Evil. Sério mesmo que eles usaram esse termo? Quem escreveu esse roteiro? Uma criança de 8 anos? A Lisa não cai nesse papinho e tenta atacar o cientista, somente pra ser impedida pelo cenobita aí. Até que vemos aquela câmara secreta do começo do mangá, e é dentro do caixão onde supostamente deveria ter um Crimson Head, que tem o tal do Rei Zumbi, que é capaz de dominar o mundo. Do mundo todo! E mais uma vez eu tenho que falar como os personagens são tapados, porque sério mesmo que esse cara viveu a vida toda nesse castelo, já passou por essa sala com caixão e jamais cogitou a possibilidade do tal Rei Zumbi estar ali. Aqui estamos na metade da história e eu vou ter que ser sincero. Como esse é um mangá estupidamente curto, eu acreditei que só daria as minhas considerações finais quando eu terminasse de ler. Mas eu tô praticamente desesperado pra falar de todos os defeitos que presenciei em somente 3 capítulos. O traço não é ruim, mas o que estraga ele é justamente as incontáveis inconsistências em relação à perspectiva e tamanho das coisas, e o fato de que o tempo todo a arte tenta nos passar a ideia de que é algo épico, pois realizações como avisar alguém de um perigo são tão exageradas que é como se estivesse lendo Jojo, caso Jojo fosse ruim. E o que mais lasca é que o mangá se leva a sério, então tudo só fica ridículo. Como a adaptação do Resident Evil Zero, esse mangá também falha miseravelmente, quase no mesmo nível de tosquice dos filmes do Anderson. Eu vou assumir que esses 3 capítulos estão adaptando a primeira metade do jogo original, então vamos fazer um comparativo. No começo do Resident Evil Zero original, o time Bravo vai até as Montanhas Ackley para investigar os churrascamentos bizarros, o helicóptero dá pau, eles pousam, descobrem que tem um prisioneiro à solta, a Rebecca encontra um trem que estava parado, encontra zumbis e outros bichos, conhece o tal prisioneiro que havia se refugiado no trem, eles se unem, enfrentam os bichos e depois o trem acaba indo parar numa propriedade da Umbrella. Mais um detalhe muito importante. Apesar do trem do jogo pertencer à Umbrella, ele era um Hellis trem que estava levando passageiros de alta classe, não um monte de prisioneiro qualquer e armas biológicas. Isso é só uma das formas de você perceber como a ação desse mangá é extremamente forçada, inclusive desnecessariamente absurda, pois embora Resident Evil também nunca tenha sido lá o cúmulo do realismo, como muito tiozão tenta fazer parecer hoje em dia, a gente não tinha balas que transformavam pessoas em super saiyajins. E o roteiro é uma droga, né? Os diálogos são muito toscos e vergonhosos. Os personagens tomam decisões idiotas o tempo todo e também tem essa narração mega intrusiva que insiste em explicar tudo, absolutamente tudo, mesmo quando os desenhos deixam bem claras as ações dos personagens. É algo impressionante, mas quando você pega os 2 mangás que analisei anteriormente aqui, eles não tinham um começo ruim, mas acabaram decaindo muito com o tempo. Aqui desde o início tudo indica que seria uma porcaria. Acho que é uma experiência semelhante a você andar sozinho à noite nas ruas da periferia de Aracaju com o celular na mão. Você nunca estará seguro e você sabe disso desde o começo. Depois da dupla ter sobrevivido ao trem do terror, eles saem andando pela floresta, aparentemente sem rumo, porque na verdade eu não lembro se nos capítulos anteriores eles saberem do castelo nas proximidades. Mas não demora para que eles encontrem a nova ameaça: panteras zumbis. Rola mais um confronto com essa ação extremamente bagunçada, até que eles conseguem fugir e correr na direção do castelo, trancando a porta, mas quase sendo destroçados no processo. Até que são aparentemente salvos por... sei lá o que é isso, parece o Cramunhão vindo coletar as almas dos escritores desse mangá e os levar direto pro inferno. Mas o que acho engraçado é que eles estavam se referindo a esses bichos como panteras esse tempo todo, mas aí do nada eles falam que são leopardos.
Voltando ao foco, Rebecca foi ferida pelos bichanos no meio da confusão e eles aparentemente possuem algum tipo de veneno que a deixa a ponto de desmaiar. Billy sai com ela pelo lugar tentando achar alguma ajuda até que encontra essa sala esquisita com estátua desse maluco aí que, pelo que eu entendi, era um japonês que se aliou aos chineses na Guerra Mundial, não especificaram qual delas, para os experimentos cruéis. Provando mais uma vez que possui o QI de 83, Billy deixa Rebecca sentada em uma cadeira até que essa repentinamente aprende com algemas e a leva para dentro de uma sala, onde ela está prestes a ser cortada por várias serras. Isso é tipo aqueles personagens de filme de terror que sai tocando em tudo dentro de um lugar onde os caras não conhecem. Me lembra até mesmo a burrice dos personagens de Evil Dead em ler um livro antigo que claramente não era para ser lido. Mas não é a burrice do Billy que tá me deixando realmente surpreso, mas o fato de que um cara que anteriormente parou um trem em movimento com as mãos nuas simplesmente não consegue destruir um vidro à prova de balas. O cara sem dúvida alguma é o Kratos, que derrotou os Zeus na porrada, mas ainda precisou de um machado para cortar uma árvore. Então os roteiristas finalmente se lembraram de que isso é um mangá de Resident Evil e colocaram um puzzle para resolver. Primeiro, o Billy precisa colocar o ano correto que esse maluco aí se aliou aos chineses para fazer os experimentos. Em seguida, ele precisa pressionar a parte da sola do pé que reflete o meridiano de seu braço. Nossa! Acho que deve ser muita sorte que a Rebecca saiba de algo tão específico sobre a história, e de quebra ainda ser enfermeira para saber exatamente a parte do pé que o Billy falou, porque se fosse um qualquer tendo que resolver isso, com certeza a pessoa na cadeira já teria sido feita em pedaços. Aí depois de salvar a menina e ajudar a tratar das feridas, eles são atacados por esse monstro aí que é aparentemente um manequim vivo. Cortamos então pro cientista bombado aí que acabou de mandar uma espécie de exército armado de armas biológicas para invadir o castelo. Provavelmente uma das únicas coisas que eu genuinamente gostei junto das panteras zumbis, já que naquela época a franquia ainda não se falava muito em monstros que agem como soldados, apesar de que os designs deles parecem mais capangas de algum vilão da DC. Entretanto, logo voltamos até nossa dupla, que ainda está enfrentando o manequim. Rebecca consegue distrair o monstro com uma faca, permitindo que Billy pegue a katana e elimine a ameaça, até que um alçapão se abre embaixo deles, os fazendo cair diretamente numa... Eita, nós... Cara, eu vou ter que censurar isso aqui, senão o YouTube me mata, mas em resumo, estamos presenciando da forma mais gratuita possível uma sessão de BDSM, das mais violentas. E parece que presenciar esse negócio fez com que o Billy se tornasse controlado por Tablos mais uma vez, pois ele lança um papo de ter que sugar o veneno do corpo da Rebecca e... ele... Ah, mano, dane-se, eu não vou descrever essa desgraça. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Lembra daquele vídeo que fiz junto do Goten, onde eu falei que a gripe do AF do Didi era mais um caso de fetiche mal ocultado do escritor? Bem, aqui eles nem disfarçaram quanto o roteirista é um maníaco por atos libidinosos extremos. Mas com certeza, a pior parte disso é saber que esse castelo aí foi projetado para ter a forma de um corpo humano e que eles estão bem nas partes baixas. Ainda falta 2 capítulos. Droga. Bom, acontece que a Rebecca também foi dominada pela névoa afrodisíaca que tá tentando induzir o Billy a... Ah, mano, eu não vou conseguir monetizar esse vídeo, véi. Tá, deixa eu pular logo essa depravação. O Billy grita que a Rebecca não é gasosa o suficiente e ele simplesmente desce a porrada em todo mundo que tava ali, até que ambos voltam ao normal. Aí os soldados invadem, enfrentam os bichos e cortamos de novo pra dupla, onde eles acham essa câmara secreta aí que na verdade é o esconderijo do rei zumbi. E eu quero bater nesse roteirista, vai te lascar, meu. O bicho não tava lá naquele caixão perto do cemitério, como que ele foi parar aí, velho? E mesmo assim, esse cientista lá morou a vida toda nesse castelo, como ele também nunca olhou nesse lugar. Eu também ia falar da reação exagerada de fúria do Billy em descobrir isso, mas é provavelmente a representação visual mais próxima do meu estado mental nesse exato momento. Só que meu amigo, isso não é nem o pior, porque se liga no plot twist. Porque depois dos soldados invadirem e atirarem no Billy, nós descobrimos que esse tempo todo ele era amigo do cientista e da Lisa, e que ele viu a criação do rei zumbi de perto, e por conta da ambição do cientista eles tretaram. Isso resultou no Billy sendo preso e... ¡Que caroto! ¡Diablos están controlando mi mente! E foi aqui que eu só desisti. Eu simplesmente me recusei a me dar o trabalho de entender a zona que é esse mangá. Simplesmente porque tudo, absolutamente tudo aqui escalonou para uma batalha de monstros sem sentido, onde muita informação é jogada na sua cara, mas sem nenhuma coerência real, deixando o leitor confuso sobre o que de fato se tratava esse mangá o tempo todo, se é uma artimanha do diabo para nos fazer nos render aos nossos instintos primitivos, ou se é apenas os fortes delírios de um roteirista que deve ter usado muita coisa para acreditar que isso aqui realmente era bom, e no final seremos obrigados a ficar com a Rebecca isolada em um quarto apenas presenciando esse caos.
Acreditem ou não, eu acho que essa vai ser a parte mais difícil do roteiro desse vídeo, porque simplesmente é quase impossível dar a conclusão dessa zona sem ficar me repetindo. É impressionante como até o momento nesse canal eu só analisei 3 mangás e um conseguiu ser pior que o outro, e mesmo assim eu arrisco dizer que eu prefiro o Dragon Ball GS e o F Origins a ter que ler essa desgrama de novo. Como a adaptação do ReZero original, isso aqui obviamente falhou em todos os sentidos da palavra. Eu não tô pra falar que o jogo é incrível ou algo do tipo, até porque ele tem lá seus haters, e até hoje eu não zerei justamente por causa desses vários problemas que esse jogo tem. Mas se o enredo do jogo já não era lá grandes coisas, essa droga aqui conseguiu piorar tudo. Aquele jogo é só um survival horror básico, onde você enfrenta diferentes tipos de monstros criados pelo T-Vírus por diversas instalações da Umbrella, até enfrentar o último chefe, que é justamente o criador do T-Vírus. Mas tudo isso foi transformado numa ação de péssima qualidade, com uma história extremamente nada a ver sobre reis zumbis. Apesar das boas ideias aqui e ali, foi tudo executado da pior forma possível, com uma trama cheia de coisas extremamente bizarras de um jeito horrível, personagens estúpidos, arte inconsistente e exagerada, diálogos tenebrosos e extremamente expositivos e diversos momentos que você só se questiona porque o roteirista achou que seria uma boa ideia. Sinceramente, eu acho que a única coisa realmente boa que a gente pode tirar desse mangá eram os brindes que vinham com ele, como uma réplica de metal da pistola do Billy, uma estatueta da Jill e etc. Até porque pagar 14 conto num mangá como essa qualidade é osso. E o que mais me perturba é que ainda tem mais mangás chineses de Resident Evil e... olha, eu não vou ficar aqui pedindo dinheiro pra analisar o resto. Mas caso vocês realmente queiram, façam o possível pra que esse vídeo dê certo. Manda pra algum youtuber de Resident Evil que vocês conhecem ou algum youtuber de terror pra ajudar. E quem sabe um dia eu analiso os mangás do 2, do 3 e do Code Verônica. Tendo dito tudo isso, acho que preciso jogar um Resident Evil de qualidade pra lavar minha mente por enquanto. Portanto, desejo um feliz dia de Todos os Santos pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Thank you.